A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta introdução panorâmica das lições bíblicas pela CPAD, classe adultos, para o primeiro trimestre de 2024, o corpo de Cristo, origem, natureza e missão da Igreja no mundo. Comentarista pastor José Gonçalves. O propósito deste trimestre é estudar a respeito da doutrina da Igreja segundo a sua origem, natureza, vocação, a missão neste mundo. A Igreja é o corpo vivo de Cristo, a família de Deus, o rebanho comprado pelo sangue de Jesus, o cabeça deste corpo. E este corpo é composto por pessoas chamadas do mundo para ser enviada de volta ao mundo a propagar ao mundo as boas novas de salvação. A Igreja, o corpo de Cristo, é um organismo vivo e por isso precisa crescer com graça gerada pela palavra e pelo Espírito. Na busca do aperfeiçoamento contínuo, deve-se priorizar o alicerce na palavra de Deus, a missão evangelística, a disciplina e as ordenanças sagradas do novo nascimento, o batismo em águas e o memorial à ceia do Senhor. Logo terá um crescimento saudável, espiritual, que traz glória ao nome de Deus, edificação dos membros, conversão e transformação dos perdidos, sendo de fato a luz do mundo e sal da terra. Aleluia! Estudaremos na Escola Bíblica Dominical neste primeiro trimestre de 2024 o tema: o corpo de Cristo, a origem e a vocação da Igreja no mundo. Comentarista pastor José Gonçalves. Apresentaremos as 13 lições a seguir. A lição 1: a origem da Igreja. A Igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. A lição 2: imagens bíblicas da Igreja. Por meio de cada imagem que retrata a Igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. A lição 3: a natureza da Igreja. Conhecendo a Igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Lição 4: a Igreja e o Reino de Deus. Pregar a mensagem do Reino de Deus é uma importante missão da Igreja. A lição de número 5: a missão da Igreja de Cristo. Como o sal, fora do saleiro, cumpre a sua função de salgar, assim a Igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Lição 6: a Igreja, organismo e organização. A Igreja é um organismo vivo. Contudo, com toda estrutura viva, precisa ser organizada. A lição de número 7: o ministério da Igreja. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a Igreja e promover a maturidade dos seus membros. A lição de número 8: a disciplina na Igreja. A disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Lição de número 9: o batismo, a primeira ordenança da Igreja. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela Igreja. A lição de número 10: a ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do cristão, do crente,
com o Senhor ressuscitado, ressurreto. A lição de número 11, o culto da igreja cristã. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total redenção a Deus. A lição de número 12, o papel da pregação no culto. Pregar a palavra de Deus é uma sublime missão da igreja, e por intermédio do ministério da palavra é que vidas são salvas, transformadas e edificadas, confrontadas com a verdade que liberta. Lição 13, o poder de Deus na missão da igreja. O Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Aleluia. Por fim, a igreja é fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento após a morte e ressurreição de Cristo e infusão dos cristãos no corpo de Cristo, um mergulhar por meio do Espírito Santo e da palavra. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses e ideologias humanas. O seu fundamento é Cristo, que é o cabeça da igreja. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, verso 4 e 5, dizendo: porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Glória a Deus. Já em 1 Pedro 2, 9 e 10, Pedro corrobora o papel da igreja à geração eleita, dizendo: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glória a Deus pela maravilhosa graça que nos alcançou. Aleluia. Gratidão pela sua interação e orações neste projeto. Um abençoado trimestre EBD aí na sua igreja. Bons estudos, obrigado pela sua atenção e que Deus vos abençoe.